Essa garrafinha tá feia, não tá, mano? Olá, bem-vindos ao podcast Diálogos Acadêmicos, podcast da Faculdade Internacional Cidade Viva. Eu sou Ricardo Aragão, professor da faculdade. Estou aqui com dois professores convidados, o professor Edmilson Almeida. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, seja bem-vindo. E o professor Anderson Paes também, que é professor da faculdade. Boa noite, professor Ricardo. Que bom. Nós estamos hoje nesse podcast tratando sobre um tema bem atual, que é sobre o problema da democracia. Na verdade, a democracia em crise. Democracia no Brasil, onde nós iremos analisar e trabalhar aqui sobre essa temática, analisando os vários aspectos do Estado Democrático de Direito no Brasil, né, as suas especificidades e também o que tem acontecido hoje dentro do que nós chamamos das esferas de governo e de poder. Então, professor Edmilson, você pode se apresentar aí para os nossos ouvintes, né, conhecer um pouco qual a sua atuação, o que é que você tem feito. Meu currículo é muito curto. O do professor Anderson é que você vai ter que passar meia hora aqui conversando sobre isso. Um podcast só para isso. Vai marcar só para isso. Mas eu sou advogado militante, já advogo há mais de uma década, né? E minha atuação especial é em organizações de tendência, né? Que a gente fala que são organizações com confessionalidade específica. Então, nós trabalhamos com isso e, em razão disso, por diversos motivos, é uma das organizações que mais sofre variações de direitos e liberdades fundamentais que tem tudo a ver com o debate democrático hoje em dia, né? Inclusive porque, não à toa, né, os grupos religiosos aí têm disputado collabs, podcasts, lives com todos os presidenciáveis e não é de hoje, né? Que agora virou moda. Ciro, Lula, Bolsonaro, Simone Tebet e o pessoal ir em missa e em culto, né? Mas desde 2018, pelo menos, que tem esse público decidindo eleições por aí. Então tá tudo aí junto e misturado nesse debate aqui. E eu espero que a gente produza algo bem interessante. Maravilha, professor Anderson. Bom, eu sou o Anderson Paes, professor aqui da Cidade Viva, Teoria Geral de Direito, né, na Faculdade de Direito. Tenho formação jurídica, mestrado em Ciência Política e estou fazendo doutorado na UFPE de Ciência Política, né? Estudo o STF, então também gosto bastante de filosofia política, então estou sempre nesse assunto de filosofia política e também controle de constitucionalidade, instituições, a relação institucional, tomada de decisão racional para impacto político. Então esses são os assuntos assim que me interessam e espero que a gente possa contribuir de alguma forma. Maravilha. Hoje nós temos visto, na verdade, o Ocidente levantar com muita força a bandeira da democracia, né? A ideia da defesa da democracia se tornou uma bandeira quase que comum entre o que nós temos visto na geopolítica do mundo todo. O mundo novamente entrando em dois grandes eixos e o Ocidente levantando, então, a defesa da democracia e uma outra bandeira sendo levantada para uma nova ordem mundial, para uma nova estrutura, uma nova organização. Mas pensando no Brasil, né? Pensando no Estado Democrático de Direito, eu queria saber de vocês, o que é que a gente caracteriza, ou como se caracterizar, ou como se definir democracia? Eu tenho um problema muito grande com isso, professor Ricardo, professor Anderson. Por quê? Se você pegar qualquer manual de ciência política ou de assuntos correlatos que vai puxar sobre democracia, o principal recorte que vai ser feito vai ser greco-romano. Como se tivesse começado lá qualquer princípio de governo pelo povo e para o povo, que é uma falácia. Já aí você começa uma falácia, tá? Porque os manuais têm isso, nós temos que investigar e a gente tem algumas ideias de por que os manuais assumiram esse recorte inicial, né? Talvez até por uma questão de economia, ninguém vai fazer história do mundo, né, com um manual de democracia, um livro com páginas limitadas. Mas definir democracia à luz da história, fazendo um recorte greco-romano, eu já começo tecendo uma crítica aí que não cabe, né? Sem contar, e aí a gente já pode fazer uma segunda leitura, que, pensando na origem da democracia, pensando agora no destino, ou melhor,
no ponto final, que é onde a gente está hoje. Para hoje, Sim. a gente hoje é o ponto final, né? Indo para esse outro lado, a gente vai olhar e vai dizer, de fato, tem uma nova ordem mundial que fazem 2 blocos, como o Ocidente. Tem algumas teorias, aí, professor Anderson, a gente pode debater isso melhor, indicando exatamente que o Ocidente é uma grande capa, dentro da qual estão diversos interesses, alguns inclusive antidemocráticos, com projetos de poder pessoal, de riqueza pessoal, que financiam países que a gente chama hoje de países do Ocidente. Então, há quem diga que os Estados Unidos não são uma bandeira do Ocidente, uma bandeira contra problemas orientais, vamos assim chamar, só para a gente poder classificar aqui, mas que os Estados Unidos são uma grande desculpa para projetos políticos e econômicos de poder se manifestarem, e aí você pode ter ou uns projetos políticos e econômicos de poder disputando o mundo geopolítico, que vai ter debate necessariamente em estados democráticos, em respeito a liberdades fundamentais, que é disso que democracia se trata, né? Respeito à individualidade de cada um a partir do respeito aos direitos fundamentais, né? E aí a gente já tem alguns sambas aí para poder tocar. Maravilha. Professor Anderson, como é que você então definiria democracia? Democracia é comumente definido como o governo do povo, né? A participação do povo, hoje em dia, né? Com troca de poder pacífica, controle por meio das instituições, a participação cívica é importante, né? Dos indivíduos poderem ter acesso à transparência dos dados governamentais e poder participar, questionar, né? Pleitear. Então, a democracia, ele tem essa ideia, esse caráter de participação ativa do povo, né? Surge, como o professor Emílio falava, né? Essa narrativa comumente aceita, surge na Grécia, né? E, obviamente, ao longo do tempo vai tomando uma série de contornos distintos, né? Porque não é algo estanque. Então, o conceito básico de governo do povo, na verdade, ele ganha vários contornos institucionais que variam ao longo da história, né? Então, mas via de regra, quando a gente pensa em democracia, a gente está pensando em república, né? Há uma síntese, digamos assim, das teorias de república, democracia, participação da aristocracia, participação do povo, a tripartição dos poderes. Hoje em dia, quando a gente fala democracia, a gente está falando de muitas coisas institucionais, né? Que ganharam forma e para que a gente chegasse ao que a gente tem hoje, né? E talvez de várias formas que ela se apresente, né? Porque quando você fala em democracia, você olha para os estados de direito que existem hoje no mundo, não só no Brasil, você encontra nuances dentro deles mesmo que vão rogar para si estados democráticos que muitas vezes eu acredito que não sejam no formato ideal ou no formato que nós enxergamos hoje. É possível isso acontece? Isso é interessante, mas me permita, professor Ricardo, fazer até um recorte, um passo antes de chegar até aí, né? O professor Anderson falou de alguns pontos que definem ou que caracterizam, melhor dizendo, uma democracia, e tem alguns pontos que eu queria que a gente pudesse até esclarecer em cima da mesa aqui, Sim. que de repente possa trazer maior esclarecimento a quem está nos ouvindo ou vendo. Veja só, há poucos dias morreu a Rainha Elizabeth, tá? Segunda, sinônimo de mulher viril, né, de firmeza, de valores e princípios. Então, todo mundo tinha ela como essa figura, assim, nobre a ser seguida, a ser olhada. Ok, tudo bem. Então, minha pergunta primeira professor Anderson, a gente de fato pode fazer uma ligação direta entre democracia e república? Então, a gente não poderia ter uma democracia dentro de um sistema monarquista, tá? Eu não estou falando aqui defendendo a bandeira do retorno da família real no Brasil. Esse não é o ponto, tá? Eu não me considero um monarquista. Mas, olhando para o exemplo inglês, por exemplo, isso não seria possível, essa ligação? Ou há uma confusão necessária e benéfica entre a república e a democracia? Então, na maior parte dos países, né, do Ocidente na modernidade, nós meio que sintetizamos, né, as teorias da república e também da democracia, né? Enfim, aí se a gente for rastrear essa história, né, daria um longo assunto,
Mas há países como no caso da Inglaterra, o Reino Unido, né, que manteve, no caso, uma monarquia constitucional. Mas essa monarquia constitucional, na verdade, ela só o rei, né, ou a rainha, só é um representante daquele reino, né, digamos assim, né? É chefe de Estado, mas não é chefe de governo, né? E quando a gente fala a maior parte dos países, né, especialmente depois da Revolução Americana, eles tomaram um formato de um presidente, né, ele ser chefe de Estado, chefe de governo. Assim como em alguns outros países, né, que até primeiro-ministros também vão assumir essas duas características, né, de representar como chefe de Estado e chefe de governo de administrar. Já outros países, por exemplo, eu acho que a Espanha também mantém, né, o rei, que é menos conhecido. A Inglaterra é o caso mais conhecido. O chefe de Estado é o governante, mas ele tem um compromisso, né, de representar os valores daquele povo, manter uma certa... Aí, Hobbes, né, que desenhou essa noção de que uma defesa da monarquia, né? A monarquia é uma elite, né, que ela mantém um certo status e uma certa cultura de um povo que caracteriza aquele povo, que representa aquele povo, né, para as várias nacionalidades, né? E que também, digamos assim, dá um formato, dá uma cara, digamos assim, àquele determinado país, né? E assim é nessas monarquias. Agora, no que diz respeito à administração, o que nós temos são justamente primeiros ministros, né, o parlamento, que toma as decisões efetivamente democráticas, né, e o controle se dá justamente no parlamento. Aí existem modelos, né, de democracia, né? Tem um clássico da ciência política de Lippiatt que ele discute sobre isso. E é até interessante que agora rei Charles, né? Ele então quando vai para a classe dos comuns lá, né? Ele então fala inclusive da democracia, da importância da democracia naquele lugar. É interessante porque a Inglaterra, por exemplo, quando 1215 justamente teve a carta, né, a Bill of Rights, né, a carta de direitos que os burgueses, né, na época eram os comerciantes, queriam justamente um controle maior, um controle constitucional, né, em relação ao rei, porque o rei muitas vezes fazia guerra e também acabava avançando contra a propriedade privada. Então, o que se pensou foi, olha, a gente precisa de direitos, né, que estejam previstos em lei para que seja respeitado. E assim foi feito, né? Ali nós temos efetivamente o primeiro projeto de carta constitucional, né? Que depois a carta constitucional vai assumir outros elementos posteriormente em outros países. Mas o importante é que, apesar de ter a monarquia, não deixa de ser uma democracia, porque na prática a decisão é do povo. Agora, o formato é diferente, como eu disse. Por exemplo, quem escolheu o primeiro-ministro recentemente saiu, né? O Boris Johnson. Quem escolheu foi justamente aqueles que são filiados ao Partido Conservador. Né? Então a eleição lá é fundamentalmente diferente, né? Ela é partidária. Enquanto nosso presidencialismo é totalmente diferente, né? Então há essas variações, mas é uma democracia, né? Agora, lá é um modelo que se chama modelo majoritário, né? Que realmente a maioria toma a decisão pelo todo. Aqui nós temos um modelo, digamos assim, mais representativo e inclusivo, né? Por isso que nós temos alguns instrumentos como a votação por proporcionalidade, né? Porque as minorias têm que ser representadas, né? E aí, lá já é outro modelo, né? Então... Esse microtema aí... esse microtema já é outro, né? Essa minoria parece estar quase como maioria, né? Pelo menos está gritando mais alto, né? Então, isso é muito legal. Porque assim, eu não quero perder esse fio, mas eu também não queria perder o fio anterior. Então deixa eu voltar ao anterior. Veja só, pela fala do professor Anderson, eu posso referir o seguinte. Existe um certo nível de confusão benéfico, não uma confusão maléfica, mas uma confusão benéfica, entre as ideias de democracia e república. Né? A ideia de república, então, é de modo que você tenha serviços públicos, bens públicos, que não são de ninguém, não são individualizados para alguém, né? Mas que você tem comandantes que governam... Eu tô falando bem atécnico, tá? Governantes que comandam ou gestam aqueles bens, tá? Em nome do interesse da comunidade. Então, essa é a res pública. E daí porque a partir disso você tem, por exemplo, prestação de contas. Você tem a obrigação de sazonalmente variar aquele governante que está gestando para poder você evitar vícios, né? Então, você tem algumas orientações a partir da consideração de ter res, coisas públicas, e não somente coisas individuais. Me parece que esse conceito
tenho uma confusão com democracia, mas eu tenho ressalva se a gente deveria tratar esses dois conceitos como vamos dizer, quase a mesma coisa, né? Os dois lados do mesmo moeda. Exato, os irmãos univitelinos. Eu tenho algumas sérias dúvidas, porque se a gente está falando de democracia, que a definição de democracia, até pela palavra, até pela etimologia, é o governo do povo. Esse governo do povo poderia vir com a formação de uma monarquia, tá? E essa monarquia representar tudo aquilo que o professor Anderson disse que ela representaria. E isso não seria com uma república. Seria com monarquia, com um poder constantemente estabelecido, né? Hereditário, por diversas razões e motivos, né? Mas que você não teria uma república de modo que o gestor prestasse conta do que está fazendo. Isso é bom e isso é ruim? É outra discussão. Mas o meu ponto aqui é que a democracia não faria parte desse conceito e dessa caracterização elementos que são típicos da república ou da república. Que a democracia faria parte dela, aí eu vou bater nisso, os pontos principais, por exemplo, seriam a necessidade de você ter uma inclusividade. Se é do povo, se é de todo o povo, melhor dizendo, e não de um público ou de um gueto fechado, a gente está falando de um poder de comando que é inclusivo. Então esse é um ponto. E aí a gente vai chegar nas minorias. Que ele é, primeiro, inclusivo. Segundo, ele não é só inclusivo por trazer para junto vários tipos de pessoa. Ele é inclusivo porque ele respeita a liberdade individual de cada um dizer aquilo que pensa ou ser aquilo que quer ser. Isso significaria, já fazendo link com nossa atualidade, por exemplo, que a gente não possa falar em diversidades, mas em liberdades. Professor, qual é a diferença? E aí, desculpa meu vício aqui de sala de aula, né? Mas quando você fala em diversidades, que o seu bem desejado é a diversidade, você está dizendo que o seu bem desejado é que, de fato, haja diferentes. Então, há um must-have, há uma obrigação de você ser diferente. Quando você fala que... o diferente se torna o comum. Não é o comum, é a obrigação. A regra. Não é nem a regra, é a obrigação. Porque sermos diferentes é a regra, é o comum. Tá? Mas em vários pontos nós somos iguais. A começar aqui, por exemplo, somos todos brancos, de cabelos pretos. Eu aqui sou bem afeiçoado de olhos verdes, vocês são minorias aí, né? Mas somos todos aqui, de certa forma, iguais por esse critério, entendeu? Mas em outros pontos vão ser diferentes. E tudo bem, não tem nenhum problema nisso. Isso é comum de acontecer. É um dado etnográfico, é um dado fácil verificação. Eu até brinco, falando sobre esse assunto de diversidade, que faz tão parte da nossa natureza sermos diversos, que foi colocado no nosso processo de meiose o crossover. E para quem não sabe o que é crossover, lembre o seu ensino médio e vá pensar que a diversidade dos gametas no masculinos, eles se devem a partir de trocas de partes do DNA, que gera o tamanho da nossa diversidade. Então, nós somos diversos, literalmente, antes do berço. Desde a genética. Desde a genética, tá? Então, diversidade é o ponto. Isso é comum, isso existe, tá? A minha grande discussão é que a diversidade não deve ser uma obrigação. Então, nós todos aqui, nesta bancada, para ser uma bancada democrática, precisaria sermos um negro, outro branco, outro indígena, uma mulher lésbica. Será mesmo que esse é o princípio democrático? Se o bem a ser buscado for a diversidade, sim, essa mesa precisaria estar diversa dessa forma. E você pode estar pensando aqui, nos ouvindo aqui, e dizendo assim, Edmilson, que viagem! Que é isso? Você foi buscar isso aonde? Se você assistiu o primeiro debate dos presidenciáveis que teve pela Band News, salvo memória, foi a Simone Tebet, não, foi a Soraya, que fez uma pergunta a toda a bancada se seria possível que os presidenciáveis fizessem um compromisso de ter
um percentual, não lembro se é 25% ou 50%. 50%. 50%. 50% do ministério com mulheres. Com mulheres, né? Evidentemente que nenhum deles, só a Simone Tebet, Simone Tebet disse que teria. que teria. Mas Lula deu pra trás, e acertadamente, tá? Por quê? Porque qual é o critério? O critério é somente... É técnico ou simplesmente uma imposição? E ainda que não seja técnico, ainda que seja político. Por mais que eu ache isso estranho, ruim, etc., mas a nossa tradição indica que os ministros foram políticos. Sim. O Bolsonaro veio com esse discurso no último pleito. E oxalá continue. Então, há uma obrigação para que sejam ministérios democráticos, que haja metade mulher. Se o nosso bem a ser buscado é a diversidade, sim. Mas a minha defesa aqui é que, para que nós tenhamos uma democracia de fato plena e não se confunda com características da república e não da democracia, é que nós tenhamos um bem a ser buscado da liberdade. Enquanto cada um, nascendo como nasce, seja livre para constituir seus próprios desejos, sonhos, vontades, projetos, escolhas, valores, né? E até mudar de cor, como Michael Jackson fez. Paciência. Então, o bem a ser buscado deve ser que cada um tenha a autorização natural, por mais que essa palavra seja um tanto quanto polêmica para o contexto de quem vê a ciência política ou direito. Então que a gente tenha essa liberdade natural de ser quem a gente quer ser, nos limites das possibilidades que nos são colocados pela vida, evidentemente. Né? Então eu acho que essa é uma concretude da democracia. Sermos, ou melhor, ela abraçar todo tipo de indivíduo com suas escolhas, boas ou ruins, mas que a gente possa ter, junto a nós, qualquer pessoa com suas escolhas. Tá? Qualquer tipo de pessoa. E aí, necessariamente, a diversidade vai ser um efeito disso. Sim. Então, quando eu digo que, pelo menos pelo que você está falando, quando eu digo que a diversidade, se ela se torna, então, o bem maior, né, a obrigatoriedade, então a democracia ela começa a se perder a partir daí. Exato. Se você levar isso até ao final... Eu imagino que a discussão, assim, a gente poderia dizer que seria... Porque, assim, na modernidade, a inclusão é um bem, digamos assim, né? Na democracia. Agora, quando ela se torna um hiperbem, que aí estou usando a linguagem do Charles Taylor, né? Que é o bem sobre os outros bens, o que acontece na prática é o identitarismo, né? Eu acho que, na prática, a inclusividade chega... É o que Agostinho falava da maior das virtudes, né? Justo. Aí chega essa noção do que a gente tem hoje, esse debate de a segregação da sociedade com base na identidade. E o discurso das virtudes de qual a identidade é mais oprimida como vítima e aí ela deveria ter mais direito e contemplação institucional. Isso é um problema federal. Então, essa é uma grande questão. Agora, esse debate ele é muito interessante. Isso não segrega mais do que une? Isso. Eu acho que esse é um ponto importante. Porque você forma guetos e grupos dentro de uma mesma sociedade que lutam por direitos precisamente tribais, podemos dizer assim, de cada um do seu grupo. Isso, exatamente. E tem esse discurso... entram cotas e outras coisas. E nós temos a questão do politicamente correto, a questão de uma democracia que ela é cada vez mais restritiva, né, no que diz respeito à liberdade de discussão de determinadas ideias, né? Então, a cancelamento, nós temos uma série de consequências por conta dessa questão da segregação da democracia com base na identidade. Porque a identidade é uma questão, em certa medida, subjetiva, né? E aí é muito difícil, porque no debate público você precisa de objetividade para fazer discussões e chegar a bons termos, né? Porque a política é justamente esse ambiente do consenso mínimo entre pessoas diferentes. Agora, se o que se torna mais importante na sociedade é a maneira como eu me percebo, e assim ninguém pode falar qualquer coisa que eu posso me sentir atingido, e o Estado deve ser a mão que vai ser usada para poder impor a minha subjetividade. Veja, é a politização da subjetividade na prática. Ora, o debate político acaba, né? Porque quem vai ter que ter os mais direitos, mais contemplação institucional, vai ser justamente aqueles que forem mais vítimas, né? E quais são os mais vítimas? São aqueles que estão nos grupos cada vez mais, né?
digamos assim, segregados, digamos assim, né? Historicamente, digamos assim, agredidos, né? Ou seja, então vale a pena você ter, por esse raciocínio, você ter uma narrativa cada vez mais catastrófica. Em que sentido? Quanto pior, melhor. Morreram tantos do meu gueto. Do meu grupo. Todo eu dia. Fui perseguido, fui segregado. Isso. Então, o que acontece. Historicamente punido e Veja, excluído. o que acontece na prática é que existem verdades, né, que são ditas nessas questões que são debatidas da identidade, né, em que, de fato, houve uma escravidão, né, que deixou, né, um amplo contingente de pessoas negras, né, Sim, em situações difíceis, que o Brasil ele também tem um modelo de Estado, né, aí já é uma outra questão, do modelo de Estado, que ele não ajuda os mais pobres subirem, digamos assim, socialmente. O modelo brasileiro, ele redistribui para cima, né? O Estado brasileiro, ele tributa no consumo, pega o dinheiro e joga para os mais ricos, né? Você tem a questão, a gente soube os esquemas de corrupção, os governantes não têm atitudes republicanas, né? Usam o Estado para ajudar os mais ricos a se manterem e assim vai se perpetuando essa situação desde tanto tempo. Então, isso muitas vezes dificulta, né? Quem está, digamos assim, numa situação de minoria, vamos colocar, para ter mais condições de ter oportunidades para poder chegar a determinados locais. Agora, sabendo de verdades que são ditas nessa questão, né? Passar disso para uma discussão política, como eu falei, da politização da subjetividade, aí já é um passo muito, muito grande, né? Porque isso faz com que, além dessa questão politicamente correta, cancelamento, nós tenhamos a perda do debate público, né? O debate objetivo, né? De decisões objetivas, porque tudo agora se torna muito subjetivo. E aquela coisa, olha, se você não está nesse local de fala, não há política, né? Se há local de fala, não há política, né? Porque você não pode debater ideias. Você não pode debater objetivamente uma discussão. Como é que você vai chegar a um bom termo com alguém que é fundamentalmente diferente, né? Em relação à cor, sexualidade, dizer, olha, nós precisamos tomar determinadas decisões para o bem do coletivo. Não. Se eu estou pensando tão somente no bem da minha individualidade ou do meu grupo. Então, seria a política uma democratização da individualidade, né? Na verdade, é uma politização da subjetividade e da identidade. E que gera necessariamente uma morte da democracia. Sim, a morte da sim. democracia. Na prática... Na verdade, acaba sendo um efeito inverso. Naquilo Isso. que você tenta defender ou chamar de democracia, você acaba matando com ela. Isso. E aí a grande questão que a gente tem que pensar, então, existe uma base onde a democracia ela é comum a todos os grupos, porque a diversidade, ela existe. E eu até concordo quando você diz, ela não pode ser normativa, ela não pode ser impositiva. Né? A liberdade, sim, direito a se expressar, tudo bem. Mas existe uma base comum no direito natural ou algo do tipo que dê à democracia esse solo firme para que ela possa ser construída, porque pelo que a gente tem hoje no Brasil, essa imposição da diversidade, ela tem trazido ou tem levado a democracia para um estado muito perigoso. Sim. Se eu puder, né, não, claro. essa questão, o que eu diria aí em dois sentidos, né? Para quem não é cristão, né, num debate assim, digamos assim, com quem não é cristão, você pode entender que o dogma democrático, né, na modernidade, ele surge justamente com essa questão de liberdade política e econômica, né? O indivíduo poder participar num debate público, tomar decisões, eleger parlamentares, representantes. O recorte moderno. No recorte moderno e econômico, né, da liberdade de mercado, né? E também a igualdade, no sentido de ter igualdade de oportunidades para os indivíduos e também igualdade de participação, né? As mulheres vieram com a questão de participação no trabalho, nos estudos, que até então não havia. Então esse foi o debate que surgiu na modernidade, no sentido de um Estado de direito democrático, Estado democrático de direito, que é a síntese de duas teorias, né? Estado de direito, que é governo das leis, que o governante só pode tomar medidas que as leis permitem, né? Sim. Ou até onde as leis permitem. E democracia, que o povo escolhe esses representantes. E aí, quando se pensou nisso, se pensou na coletividade como um todo. Porque no iluminismo, né, lembrando de Kant, né, a lição de Kant era a razão universal, né? Então, eu estou pensando no mesmo indivíduo, que é um fim em si mesmo, né? E a partir disso, eu penso de forma universal para tomar uma decisão. Aí surge essa noção de Estado Democrático de Direito, né? Participação e tomada de decisão para o bem da coletividade. Agora, se isso se perde na democracia, se torna várias identidades, você não tem como falar do bem da coletividade. O bem comum acaba.
Isso é um ponto. Agora, da perspectiva cristã, eu entendo que o fundamento último dessa questão da democracia se encontra na soberania de Deus. Aí, falando a partir de Dover, né, Kuyper, né, a questão da soberania das esferas. Ora, Deus ele atribui, né, competências, autoridades para cada esfera, né, para a igreja, para o Estado, para a família, enfim, para empresas, clubes, etc. Cada uma tem sua respectiva finalidade e cada uma tem suas fronteiras de autoridade. Ora, o que acontece? Se toda a legitimidade vem do próprio Deus, e você permite, então, que haja uma pluralidade nessa sociedade, uma pluralidade de estruturas, e os indivíduos, né, eles vão buscar os seus interesses nas comunidades ali que eles estão, no caso, uma igreja, no Estado, enfim, buscando dentro daquilo que são os bens e as competências que são oferecidas por aquelas comunidades. Então, isso cria uma sociedade minimamente organizada, né? Em que há um respeito nessas esferas. E aí permite-se a liberdade individual, o respeito mútuo, né? E aí o indivíduo ele é respeitado por quê? Porque Deus criou o homem, né, à sua imagem e semelhança, né? O homem e mulher à sua imagem e semelhança e deve ser respeitado como um fim. Né? Ninguém pode obliterar o outro indivíduo, né? Destruir o outro indivíduo, né? De forma nenhuma, né? Então, ele tem uma dignidade intrínseca dada pelo próprio Deus. Mas, ao mesmo tempo, também Deus colocou uma distribuição de competências em cada indivíduo, né? De modo que esses indivíduos, quando vão florescendo nas sociedades, né? E elas vão se tornando cada vez mais complexas, você tem várias esferas sociais. Então, de uma perspectiva cristã, eu entendo que nós não precisamos de nenhuma teoria, digamos assim, humanista, vamos usar essa palavra, né? No sentido de não biblicamente orientada, para fundamentar a democracia. Eu entendo que nós podemos ter um Estado democrático de direito fundamentado nesse sentido bíblico. Agora, discutindo uma série de questões que a gente precisa discutir, né? Qual é o papel do Estado? Será que é o que está... algumas questões que o Estado tem tomado, por exemplo, um braço de um Estado, que no caso seria um judiciário, isso é legítimo? Não, não é legítimo. Então, como é que a gente lida com isso? Então, a gente encontra nas escrituras algumas orientações para ter uma certa estabilidade. A gente pode dizer, então, que... ou pensando a partir disso, e a professora Edmilson também pode falar sobre isso, que a democracia no mundo ocidental, ela está embasada, né, ou tem como o seu fundamento o cristianismo? Não. Não. Então, essa é uma questão bem interessante, porque surgiu nos gregos, né, a democracia como agente, esse dogma democrático, sim, né? como pensamento. Isso, como pensamento. Mas no seu desenvolvimento histórico. No desenvolvimento, o que acontece? O cristianismo, de fato, teve um impacto muito grande, né? As conquistas de liberdade religiosas foram fundamentalmente cristãs. Em Roma não tinha essas coisas, né? Então, o cristianismo ele deu um avanço muito grande, uma contribuição nesse sentido. De fato, houve um período que o cristianismo também suprimiu outras vozes, mas com o tempo, né, especialmente depois da Reforma Protestante, você conseguiu dar uma certa estabilidade no Estado, e aí veio a doutrina do Estado Democrático de Direito, que os protestantes tanto contribuíram, né, para limitar o Estado de poder interferir na esfera privada. Então houve influência do cristianismo. Sim, a influência sim, eu entendo não que... Não a determinação, mas a influência sim. Isso, esse livro Força Oculta dos Protestantes justamente mostra isso. Olha, a democracia moderna, o dogma da questão do Estado de Direito, ele teve uma influência muito grande cristã. Em parte foi luta cristã. Nós podemos ver o Altúzios, o próprio Calvino deu uma tremenda contribuição, que é pouco citado. O último capítulo das Institutas é justamente sobre o governo civil. O que ele fala lá no final? Ele fala sobre resistência ao Estado. Ora, até então, o que você tinha era uma forte atuação de cristãos querendo pegar em armas. E aí, o que Calvino defende? A gente deve resistir ao Estado por meio de representantes eleitos. Aí ele define um modelo de república, ainda com um rei ainda, né? Mas uma república que pudesse ter uma espécie de constituição que pudesse controlar esse rei. Então, isso permite o que depois, né? Altúzios discute o federalismo, né? E isso vai dar uma grande contribuição. E sem contar os pais peregrinos que foram para os Estados Unidos, né? Fundaram praticamente a democracia moderna como a gente conhece hoje, a Revolução Americana. Tem um berço no cristianismo nesse sentido. Então, a influência cristã, essa questão dos direitos naturais, né? Não direitos naturais racionalistas francês. Sim. A inspiração britânica, né? Inglesa, americana, é uma inspiração cristã. Puritana. Exatamente, é uma inspiração cristã, né? Por quê? Porque lá entendia-se, né? Olha, Deus, ele deu competências, direitos, bens aos indivíduos que não podem ser tirados pelo Estado. Então, isso foi uma grande contribuição. Agora, isso não quer dizer que no curso da história o secularismo não toma de conta, né? E pega esses valores e, de fato, desvirtuem para o propósito que foi pensado, né? Ou seja, tem origem no mundo grego-romano, sofre a influência, né? Pelo menos a democracia no Ocidente, direta do cristianismo, mas o subproduto disso, ou o resultado atual,
é já algo influenciado por outros pensamentos e até pela desconstrução dos valores cristãos. Porque eu coloquei até essa questão porque hoje o cristianismo entrou meio que em rota de colisão com o pensamento moderno, né, onde ele tem sido atacado violentamente em todos os seus valores. A tradição judaico-cristã, de forma geral, ela tem sido atacada, né, a desconstrução dos valores. E quando nós falamos disso, quando nós pensamos nisso, nós pensamos naquela questão de que a sociedade do Ocidente é uma sociedade judaico-cristã. A moral, costumes, as leis, né, as constituições, as grandes nações, elas têm como base o cristianismo. E você desconstruir ou tentar ir contra os valores que formaram e fundaram essas nações, no final das contas, você vai contra aquilo que nós temos hoje de democracia. Ou eu tô errado nesse pensamento, professor? Vê só. Tem um livro que eu sempre recomendo em sala de aula, quando a gente vai falar sobre a influência do cristianismo na cultura, e especialmente da formação no Ocidente, é o livro do Vishal Magawadi. É o livro que fez o seu mundo. Se você nunca leu, leia, por favor. É um baita livro. Ele vai trazer de forma primorosa a diferença da formação de bondade, justiça, ação social, heroísmo, estruturas de governo entre o cristianismo, que influenciou diretamente a comunidade inglesa, onde o autor viveu por muitos anos, e o hinduísmo na Índia, de onde ele origina, de onde o autor é originário. Ele vai fazer esse contraponto e mostrando que se a Inglaterra fosse hindu, nós não teríamos o desenvolvimento de justiça, bondade, verdade, ação social, limitação dos poderes do governo, como o professor citou da Magna Carta de 1215. Não teríamos isso se fosse uma cultura religiosa hindu. E isso me leva, dentro dos raciocínios, a concluir nas aulas de ética, por exemplo, que existem éticas melhores e piores, ainda que sejam éticas religiosas. Ok. Isso não significa, entretanto, que, e por isso o meu enfático não, quando o professor Ricardo introduz esse assunto, e aí eu vou ter que concordar com vocês dois, dizendo que essa influência nos faz ver hoje o Ocidente com nuvens muito turvas. A gente consegue ver o cristianismo de forma míope no Ocidente hoje. Porque embora nós tenhamos alguns resquícios da influência cristã, especialmente em países que tiveram colonizações de herança cristã, como o professor citou os Estados Unidos, isso está num nível mais de condicionamento social, de gerir condutas públicas, do que num nível de concretude real da vida privada. Ao ponto que, quando a hipocrisia da vida pública é destampada, muitas vezes a gente comemora, a sociedade comemora isso. Então, é gente como a gente. Maquiavel. Maquiavel, né? Bem assim, bem assim. Realismo político. Então, veja só, que interessante. Eu vou discordar um pouco do professor Anderson, quando fala, por exemplo, na mesma toada, quando fala, por exemplo, dos pais federalistas dos Estados Unidos, que trouxeram a herança puritana britânica para os Estados Unidos. Primeira geração, ok. Segunda, terceira geração, já temos uma queda drástica da moral individual, pessoal, que levou a cada um deles a estruturar a ordem norte-americana ao ponto de os que de fato estavam diretamente ligados à política e ao direito da fundação estrutural do governo dos Estados Unidos enquanto colônia independente não se reconhecerem mais como cristãos. Muitos eram no máximo deístas. Então a gente tem uma cultura male-male, né? Uma influência lá meio marromeno, tá? E digo mais, torno a dizer, nosso recorte, mesmo enquanto estruturação do direito,
e da política, enquanto democracia, não pode se limitar à Grécia e Roma. Sim. O professor Anderson trouxe a soberania das esferas e a soberania do Senhor Deus sobre a ordem criada, e tudo isso é muito válido. E é uma riqueza absurda o que o professor Anderson falou aqui em poucos minutos. Mas isso está materializado muito antes de Grécia e Roma. Uhum. Porque quando a gente fala em Estado hebreu, a gente está falando em garantia de propriedade privada. A gente está falando em respeito à vida. Direito à vida, exato. A gente está falando em respeito à individualidade e regras públicas de garantir tudo isso, vida, propriedade. A gente está falando... Direito à vida do estrangeiro. Isso. Né? O ao estrangeiro cuidado dentro com da o nação, ao estrangeiro. cuidado com o estrangeiro. Exato. Ao cuidado com a terra, com os bens, com a Isso. propriedade privada. Na verdade, quando você olha, e por isso que eu trouxe aquela questão, quando você olha para tudo que você vê, vamos chamar de constituição jurídica dos 10 mandamentos, né? Vamos falar disso, nesses termos, me permite até falar nesses termos, nós observamos com clareza que são esses termos que são replicados até hoje como bens sociais, como bens coletivos, que formam uma boa sociedade. Apesar da desconstrução que você mesmo comentou. Apesar que é da correta e desconstrução. legítima essa leitura. E a desconstrução, ela acontece a partir de onde se originou a base para esses bens e direitos, o próprio cristianismo. Quer ver uma desconstrução, uma construção legal? Vamos lá. Quem é do direito aqui, está nos acompanhando, vai ter isso assim como cartilha. Direito ao trabalho é um direito de segunda geração, pela teoria, tá? É um direito de ordem social, é um direito prestacional do Estado, que o Estado promove formas de você garantir ou assegurar o trabalho que você tem ou que você vai vir a ter. Ok. Realmente, e aí vou colocar nos termos corretos, o direito a você manter a si e aos seus de forma justa, tendo a devida recompensa pelo valor investido do seu tempo, esforço e talento, deve ser um direito humano ou fundamental que decorra de uma prestação estatal. Em outras palavras, o Estado deveria regular todo e qualquer serviço ou produto posto à disposição, a fim de que eu, você e qualquer outra pessoa possamos manter nossas famílias. É realmente correta essa estruturação do trabalho como um direito humano de segunda geração? E segunda geração, professor Ricardo, me permita, não é de segunda importância, Sim. é só de evolução histórica, né? É realmente de segunda geração? Ou a gente deve colocar o trabalho de fato como primeira geração? Porque se ninguém trabalhar e tiver a justa paga por isso, ninguém come, ninguém vive. A não ser que você institua o roubo, que não é o princípio aqui, certamente. Né? Então, só para a gente poder enumerar o valor, e esse pequeno exemplo aqui, o valor dos aspectos da república, se é que a gente pode chamar de república, hebraica, enquanto influenciadora, aí sim, e propagadora de todo o bem, verdade, moralidade, justiça, inclusive no Império Romano. Ou melhor dizendo, do cristianismo florescente dentro do Império Romano. Né? Então, eu acho que nosso recorte não pode ser helênico. Eu entendo o seu ponto. Agora, perceba uma coisa, por exemplo, o que a gente tem em Israel? A gente tem reinos, né? Então nós estamos falando aqui de outras formas de se expressar essa democracia, né? Continua. Isso, não, então, a gente buscando esses fundamentos, porque assim, é totalmente possível a gente buscar esse fundamento jusnatural, digamos assim, né, para os valores e direitos que nós temos, né? E a modernidade, por conta do humanismo, ele não faz essa leitura, né, dessa forma como a gente discute aqui. Agora, o meu ponto pra gente pensar é que o que a gente tem em Israel são reinados. O controle que se tinha sobre o rei era, primeiro, né, a opinião pública, além das leis, né, que estavam postas, e a denúncia dos profetas. Imagine numa sociedade grande, complexa, né, que vai se abrindo ao longo da história, que se a gente dependesse dessa forma, né. Então, eu entendo que foi um avanço nesse sentido,
de haver justamente a democratização e ao surgimento da noção de Estado de Direito, normas. E aí, nós, os cristãos, eu entendo, né, que ao longo da história eles foram justamente inserindo os valores cristãos, influenciando fortemente para modelar as instituições e controlar e, enfim, ajustar essa democracia. Agora, como se falou, né, como o professor falou, depois da determinadas gerações, né, por conta justamente da esteira iluminista, né, deísmo, né, racionalismo, etc., nós tivemos sim um processo de secularização muito forte. E aí a democracia se tornou um credo. Isso é muito importante. Porque o que acontece com a democracia moderna? Ela se torna um credo autônomo das escrituras, né? Dos valores judaico-cristãos. Porque nós tínhamos, de fato, uma tradição de direito natural inspirada pelo cristianismo, né? O judaísmo e cristianismo. Nós tínhamos direito de propriedade privada, liberdade de vida, né? Os valores dos 10 mandamentos, né? Preservados nas cartas constitucionais, que orientaram a formação das cartas. Agora, a democracia ela se torna autônoma quando ela se torna um credo que meio que resolve tudo. Que é aquela coisa, olha, democraticamente nós podemos resolver tudo. E aí a gente começa a transferir o princípio do majoritário, decisão majoritária, para todas as esferas. Na família, o certo seja que o pai não tenha mais autoridade, mas na verdade a família de forma coletiva toma as suas decisões. Isso assim é muito como interessante. na igreja não é o pastor, não é o líder, não, junta aí e a maioria que toma a decisão. Então o que acontece com a democracia? Ela começa a ser um credo da soberania popular de que a voz do povo é a voz de Deus. E aí em qualquer esfera a democracia pode resolver e sanar os problemas. Então eu acho que aí é o ponto fulcral que a gente tem. E aí vai bem na literalidade da palavra demo, né? Isso, Povo isso, e cracia de isso. poder de Kratos. E aí qual é a ameaça, digamos assim, se a gente pode dizer assim, né, para o cristianismo? Porque o cristão, ele tá sempre preocupado com o quê? Com a ordem. Mas não é uma ordem criada pela democracia, é uma ordem criada pelo próprio Deus. E aí o que acontece? Deus tem normas para a família, para o Estado, para a empresa, para a economia, para tudo Deus tem norma. Porque Deus criou uma ordem que, ao longo do tempo, quando as esferas vão se abrindo e vão florescendo, os interesses daquela esfera para uma empresa já encontram amparo na criação divina para que ela possa florescer devidamente. Né? Respeitando seus empregados, buscando lucro de forma a respeitar as outras esferas. Não só na criação, na própria lei. Pois é, na própria lei. Então, veja, qual é o ponto aqui? O que acontece com a democracia? Porque, ora, se o homem se torna a medida de todas as coisas, Protágoras, né, sofista, antes mesmo de Platão, Aristóteles, ele dizia, olha, o homem é a medida de todas as coisas. Humanismo lá nos sofistas, lá nos gregos. Aí isso é retomado na modernidade. Então qual é a ideia? A soberania popular, a voz do povo é a medida de todas as coisas. E aí, obviamente, esse povo vai de encontro às normas divinas. Então por isso que aí surge aquele mal-estar, digamos assim, cristão. Porque o cristão vai dizer, existem normas prévias à voz do povo. E a voz do povo vai ser julgada pelas normas divinas. Aí isso cria, obviamente, uma tensão por parte dos cristãos, valores judaico-cristãos que vão de encontro a essas... Ou seja, princípios democráticos sadios podem ser subvertidos de uma forma que a gente já comentou aqui, pelo direito identitário, ou pela busca por essa identidade, fatiando a democracia e subjetivando direitos que se tornam politizados. Isso fere a democracia. E a democracia, embora seja um bom bem, justo, honesto, interessante, para os cristãos até revelado, né? Porque tem princípio democrático no Estado hebreu. Mesmo assim, a democracia ela pode ser subvertida quando você expande ela além do que ela foi criada para. Isso. E aí tem um elemento interessante. Só para completar, você... Certo. Pensando nisso, então eu poderia dizer que o cristianismo é a melhor ferramenta para regular e aperfeiçoar a democracia e manter ela dentro dos padrões de qualidade, podemos assim chamar. A democracia e a vida. E a vida, lógico. Tudo, né? Na verdade, se você tirar os valores judaico-cristãos, a democracia se torna impossível, né? É porque... Até possível, só que você vai ser Até inconsistente com a fonte da moral, bondade, justiça, etc. Até possível, mas quando você tira os princípios éticos e morais do cristianismo ou da Você tem que tradição buscar em algum judaico-cristã, lugar. você tem que estabelecer um. Exato. Isso, esse é o ponto. Exato. Pronto, aí eu volto... E a democracia, ela é construída em cima dessa base, né? Isso. Essa base ética e moral. Qual é o valor ético de você celebrar a união de pessoas diversas?
debaixo do mesma jurisdição, né? Ele vai ter que buscar uma fonte em algum lugar. Tem que buscar um embasamento em algum lugar. E é interessante porque quando a gente pensa, e aí até na filosofia, permita também isso, é sério, a gente quando pensa dentro de ética, a gente tem que pensar a ética de forma universal. Uhum. Isso. Né? Na modernidade, e atemporal. Na pós-modernidade, vamos dizer assim, ela quer perdido. tolher isso, né? Ela Isso. quer restringir isso a uma cultura, a um tempo, a um momento. Isso. Mas a ética, ela precisa necessariamente ser universal. Uhum. Porque aquilo que é comum para mim e para você nessa sociedade tem que ser comum para todos, para que seja ético. Ou seja, o direito à vida, o direito à liberdade de expressão. Isso tem que ser comum, e isso é um direito comum a todos. Querer viver e poder viver e ter o direito de preservar a sua vida é um princípio que é comum para todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares. Isso. E se isso não está na base que estrutura qualquer democracia, ou seja, você vai subverter esses princípios éticos e esses valores morais e vai precisar estabelecer outros, então você estabelecer o aborto se torna algo legal. Uhum. Lícito e eticamente aceito e moralmente Não, virtuoso. Isso que você está dizendo é muito interessante, porque pouca gente para ler efetivamente, né, aqueles que pensaram essa noção de democracia na Grécia. Porque o que acontece? Todo mundo cita, foram os gregos que formaram isso. Mas veja, os gregos, aí eu estou pensando especialmente em Platão e Aristóteles, eles eram extremamente desconfiados da democracia. Se você lê República, lê Política, né? Tanto Platão quanto Aristóteles, Platão tinha presenciado a morte de Sócrates, né? Justamente por uma escolha democrática. E aí ele cria um sistema ali de república, né? Que na verdade é uma coisa que tem até alguns elementos de comunismo, né? A propriedade privada ela é tolhida, né? No pensamento de Platão. Aí o que acontece com Aristóteles? Aristóteles mantém esse ceticismo em relação à democracia. E aí ele começa a formar a doutrina da República. Mas o que é interessante em Aristóteles quando ele pensou, e aí é fundamental a gente entender isso. Quando ele pensou democracia, ele pensou em 2 tratados. O primeiro foi Ética Nicômaco, que ele fala de ética, comportamento. O que é um indivíduo bom, justo, honesto, feliz, etc, etc. Ele estava pensando nos bens individuais, nas competências, o caráter do indivíduo, para que ele possa viver em coletividade. Aí ele escreve depois política. Aí no começo da política ele diz: você só pode entender um estado, uma cidade-estado, se você tiver a ética, a política é uma complementação da ética. O que ele está dizendo? Na política ele vai dizer: o homem, ele é um animal político, precisa viver com o próximo. E aí, a partir disso, ele vai fazer uma série de discussões sobre as esferas sociais. Que é a expressão social dessa ética. Isso. Agora, o ponto é que sem a ética, sem o justo, o bom, né, o caráter, não tem a política, a politeia. Ele não chama democracia, ele chama politeia. Por quê? Porque ele percebeu que a voz do povo também poderia tomar decisões muito ruins. E ela também tinha a capacidade de destruir essas virtudes privadas, individuais. Isso é tão atual que isso é visto em estados totalitários. Sim. Onde grupos que anteriormente poderiam ser minoritários se tornam uma maioria, assumem e mudam a ordem vigente e acabam trazendo o mal sobre aqueles outros grupos. E aí isso vai ser expresso em diversas formas, né? Você vai ter isso por meio de grupos religiosos, você vai ter isso por meio de grupos políticos, por meio de grupos ideológicos, né? Sim. Até por mudança de dinastias em diversos reinos que já existiram. Não, só para terminar, aí o que acontece na Idade Média? Tomás, ele resgata Aristóteles, né? Aí dentro da perspectiva cristã, resgata Aristóteles e percebe o seguinte: realmente, Aristóteles estava certo. Para a gente ter uma boa cidade, nós precisamos das virtudes individuais. Aí ele vai escrever sobre ética e vai escrever sobre política, né? Sobre o reino. Aí, enfim, tem a montagem lá do reino, na Igreja Católica sobre o Estado, etc. Aí o que acontece na modernidade, que eu entendo que é a abertura da modernidade? Maquiavel faz o seguinte: a gente mantém a política, porque o homem é um animal político, mas a gente esquece da ética. Porque o que importa é você usar os meios devidos para manter o fim, que é o que? O poder. Reduz a política ao poder. E a ética do bom comportamento, da virtude, acaba. O que importa é agora a política da aparência. Então, o que é fundamental quando a gente olha para a modernidade em relação à democracia o que nós temos hoje, essa coisa da preocupação institucional, porque nós não mais
acreditamos na necessidade dos indivíduos terem virtudes cívicas. Do respeito, de ser justo, correto, essa coisa de... Aí o que acontece nesse pensamento liberal? Você começa a extrair de outras comunidades, por exemplo, igrejas, escolas boas, as virtudes éticas. Você delega... Por quê? Porque na esfera pública, meu amigo, é uma selva. A política é a política da selva, é a imposição da vontade, é dizer o seguinte, olha, se eu tiver a maioria na democracia, você tem que me respeitar e acabou-se, porque não interessa se é certo ou errado, não existe o certo ou errado, não existe virtude ética, política boa, bem comum, acaba o bem comum. É a luta de poder, isso especialmente depois de Maquiavel. Então, assim, como e Aristóteles com certeza achariam a nossa era sobre essa discussão sobre democracia totalmente estranha. Como assim vocês estão discutindo democracia, modelo de Estado, tripartição dos poderes, e as virtudes, onde é que estão? Quem cuida das virtudes? Então, há uma dependência. Aí tem aquela coisa, né? Eu lembro de um amigo meu que ele dizia assim, rapaz, a religião é muito importante. Eu não sou religioso, mas é muito importante. Porque é ela que mantém as pessoas, digamos assim, limitadas de fazerem coisas ruins. Ele estava tendo uma sacada que ele nunca provavelmente leu Aristóteles. Mas quer dizer o seguinte, as virtudes estão sendo derivadas da religião para conter, digamos assim, a ação humana. Porque se for só controle institucional e disputa de maioria na democracia, como é que a gente vai encontrar o bom termo do bem comum, do respeito, das virtudes, se a gente perdeu a virtude, o debate sobre virtude universal, como você estava falando? Percebe? Então, eu acho que esse é um grande desafio. Esse identarismo, né? Essa coisa dessa disputa excessiva de judicialização da política para beneficiar determinados grupos. Tudo isso é porque eu não penso mais no todo, no coletivo. Não tem bem comum mais. Dessa forma, então, o modelo econômico, o modelo de governo, político, a forma de gerir, ou o agente que está ali agora em poder de governo, se torna secundário diante da discussão primária que seria comportamento ético, né? A necessidade ética. Porque você coloca, por mais que você tenha um sistema democrático, né? E você cumpre devido processo democrático, mas se o agente de governo que tem o poder para agir representativamente em nome do povo, ele carece da ética e da moral, então ele vai automaticamente desvirtuar a democracia. Sim, sim. E esse é o ponto. A gente já espera que o comportamento do governante, dos representantes, seja esse. De não virtude, né? De ser mau caráter, de corrupção. E aí, por isso que a gente tem essa preocupação dos controles institucionais. Aí, na ciência política, a gente diz que o Brasil, por exemplo, é um país de baixo capital social. O que isso quer dizer? Capital social é a confiança mútua. Se você vai hoje em dia, até mesmo na propriedade, num estabelecimento privado, se você vai fazer um contrato, ele pede uma série de garantias, o máximo possível, porque ele parte do pressuposto que você está ali para enganar. O brasileiro, ele não confia no outro, porque não tem virtudes. Ele olha para o governante, não vê virtude, e olha para o outro, jeitinho brasileiro. Toda essa cultura, patrimonialismo e tal, acaba com a virtude. E aí, o que Aristóteles diria se você tirar a ética Nicômaco, a política não subsiste. A politeia, a cidade, não subsiste. Aí é tanto que na década de 80, a gente chama de comunitaristas, então, perceberam isso. O Brasil precisa mais de uma reforma ética e moral do que uma reforma democrática. Também, eu acho que são as duas coisas, né? Que são necessárias. Tem um pensador, me fugiu agora o nome. Depois eu me lembro. Ele diz assim, não me preocupo com quem faz as leis de uma nação. Preocupo-me com quem faz as suas canções. É exatamente esse o ponto, né? Que o professor Ricardo acabou de trazer. Se nós não tivermos leis e tivermos ética, em última instância a gente não ia precisar das leis. Só que dizer isso que eu estou acabando de dizer fora de contexto é uma falácia. Assim como é uma falácia pensar que nós precisaríamos só para poder usar o mesmo plano de fundo do professor, precisaríamos da ética e a política estaria em segundo lugar. O que seria uma falácia, portanto, pensar que nós precisamos de garantias porque não temos ética. Garantias nos contratos, garantias nas comunicações oficiais, etc. Por que eu digo que isso é uma falácia?
a mesma fonte que nos indica que nós temos fundamentos interessantes a ver, fundamentos da democracia interessantes para ver na República Hebraica, por exemplo, é a mesma fonte que nos indica que devemos desconfiar dos nossos iguais, ainda que tenhamos altos valores e virtudes. Uma ética ou um padrão ético pessoal, ele não resolve a parada. Caminha bem quem mais ético está, com toda certeza. Mas as formas de garantia, as formas de freios e contrapesos, as formas de auditoria, as formas de controladoria, elas são munos quando você tem processos democráticos e ênfases em réis que são públicas. Nós não podemos viver sem a ética, evidente, mas também não podemos viver sem esses instrumentos que controlam as nossas falácias éticas. Se torna um bem. Exato. Um bem social. Com toda certeza, tá? E aí eu já vou aqui engatilhar um outro assunto, né? Dentro do que vocês pontuaram aqui. Será mesmo que não existe um terceiro ponto de esfacelamento da nossa democracia? E qual seria esse terceiro ponto? Além de tudo que a gente já conversou aqui. Sendo a democracia governo do povo, tendo ela essas ênfases que nós comentamos aqui, quando você tem uma ênfase no poder judiciário sendo a última ratio, que não é só um problema pragmático, isso não acontece somente porque é o jeito, isso acontece por orientação filosófica, tá? Há construções doutrinárias indicando que deve ser assim. Inclusive eu vi esses dias uma fala do ministro Celso de Mello, aposentado, né? Acho que foi a Jovem Pan, ele dizendo exatamente isso. O ministro já aposentado, demonstrando que essa ideia não é da corte que tá, a composição da corte de agora. Já vem de algum tempo. Né? De que o judiciário seria a última palavra nos assuntos constitucionais. E por ser uma Constituição grande, seriam muitos assuntos. Então, sendo o judiciário a última rádio sobre as decisões, isso por si só não seria desvirtuar a democracia para uma aristocracia? Entenda, eu estou tirando a autonomia da última decisão de um processo mais democrático, que, a despeito de todas as críticas que nós já fizemos aqui, a eleição tem mais legitimidade, é mais democrático porque tem mais gente envolvida. E estou tirando essa autonomia deste lugar e colocando a autonomia em um lugar formado por uma aristocracia no sentido mais de origem do verbete que a palavra pode ter. Mais um pleno, grupo pequeno. mais pleno da palavra. Do grupo pequeno, né? Não seria esse o caso? Ou seja, em outras palavras, quando o judiciário tem a última palavra sobre as coisas da vida, ainda que esteja no texto constitucional, não seria por si só uma desvirtuação da democracia? Esse é um debate interessante. Na teoria democrática, eu lembro que o Robert Dow, né, que é um famoso cientista político norte-americano, ele fala da quase guardiania, né? Porque o que acontece com Platão? Platão, ele pensa um governo em que dos guardiões, né, digamos assim, eles tomam as decisões últimas, né? E aí, porque eles são mais esclarecidos. Aí, o que aconteceu na modernidade foi que você tirou essa ideia de de guardiania, né, dos guardiões mais esclarecidos e manteve uma coisa, digamos assim, que ele chama de quase guardiania, né? O judiciário seria uma aristocracia mais esclarecida do que o povo, né? Essa é a montagem. Por quê? Porque ele teria uma formação específica, né? Filosófica, jurídica, etc.
E além disso, eles seriam independentes, né? Eles teriam a condição de avaliar a lei, considerando as consequências, as normas, a história, etc, etc. Então, essa é a montagem. Agora, o que eu tenho dito é um erro quando uma sociedade acha que são esses quase guardiões que devem ter a última palavra para decidir sobre a democracia. Porque ninguém pode controlar os guardiões. Esse é que é o ponto. Porque se os guardiões tomam as decisões últimas, sobre questões últimas, por exemplo, uma questão tão fundamental, se for discutir, o STF nem deveria discutir questão de aborto. Ora, se isso divide fundamentalmente a sociedade, como é que um judiciário vai decidir essa questão? Não poderia decidir essa questão. Então, aí o que acontece? Se a gente vê o judiciário, empodera o judiciário, para que ele se torne o último guardião da democracia, e ele... de tal modo que você se torna incontrolável, aquele órgão se torna incontrolável, então a democracia ela vai ruindo. É a discussão hoje em dia, né? Para proteger a democracia, se destrói o Estado de Direito. Então nós temos determinados juízes, né? Que abrem inquérito sigiloso, legal, inconstitucional, né? E ninguém sabe, ninguém controla. Juízes não, ministros. Ministros melhor. Respeito à liturgia, assim. Pois é. Ministros, né, que abrem inquéritos, enfim, inconstitucionais, e aí fazem todo tipo de coisa e a gente não tem controle democrático sobre isso. Então, eu digo e afirmo, por pior que seja o parlamento pode ser controlado, de alguma forma. Pressão política, mudança a cada 4 anos, entende? Agora, isso é interessante, porque já me surgiu um outro questionamento aqui pra gente trazer pra mesa, pra debater. Veja bem, e aí nós já talvez não esgotemos esse assunto, mas nós já pincelou aqui o problema da democracia, problema da maioria na democracia, certo? E quando a gente tem um problema do judiciário, que é essa aristocracia, e a gente trazendo a autoridade última para o parlamento eleito com base no voto da maioria. Vou desconsiderar a fórmula de proporcionalidade, tá? O parlamento eleito pela forma da maioria não seria, então, a minoria de qualquer ordem que a gente possa pensar, engolida também pela maioria que colocou o seu parlamento lá. Então, seria assim, se ficar o bicho come na aristocracia, se ficar na aristocracia, o bicho come, né? Se a gente for para democracia mais ampla, com mais respeitabilidade, mais legitimidade, a maioria vai engolir a minoria, então o bicho pega. Isso. Veja, aí só pra gente entender o que aconteceu. Tocqueville, ele falava do problema da ditadura da maioria, que era o problema da democracia, né? A maioria, ela suprime as liberdades das minorias, porque ela toma decisão não pensando nas minorias. Aí o que aconteceu? Nos Estados Unidos, teve debate, os artigos federalistas, né? Se eu não me engano, foi Hamilton que ele defendeu o controle difuso de constitucionalidade, que é o controle, o caso concreto, chega ao juiz, e o juiz ele vai avaliar com base na Constituição se aquele caso ele se adequa ou não. Se ele não se adequa, aquele caso ele pode ser revisado, uma eventual decisão, com base numa lei do parlamento, né? Então, e aí ele faz esse controle com base na Constituição e dá o direito até mesmo para uma minoria naquele caso concreto. Aí o que aconteceu no século XX? O controle de constitucionalidade ele foi ampliado para o controle que a gente chama de abstrato, que é com base nas leis, do judiciário poder derrubar, uma Corte Suprema, né, uma lei aprovada pelo parlamento. Por quê? Porque pensando aqui na minoria. Então, essa inserção que foi do Kelsen, né, pensar na minoria por meio do controle abstrato, aí isso criou uma grande dificuldade. Porque agora... não é só mais a questão de pensar o caso concreto em relação a uma lei e um problema que está posto. Agora, o próprio judiciário, ele derruba a própria lei. Ele não trata do caso específico. Porque para ele derrubar a lei, ele faz lei, né? E ele traz, então, insegurança jurídica. Kelsen chamava isso, ele dizia que o judiciário seria o legislador negativo. E ele dizia assim, o judiciário não se envolverá com a política. Ele era super ingênuo, né? Tanto que Carl Schmitt disse, como é que pode um negócio desse? É óbvio que as relações jurídicas também são relações de poder, é óbvio que vai se envolver com política, não tem como separar, e aí teve debate naquela época, mas o ponto é o que a gente, depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente por causa dos regimes fascistas, né, esse controle de constitucionalidade, ele tomou uma forma tão poderosa, e especialmente na Constituição que nós temos, a Constituição de 88, ela é tão poderosa, um instrumento, né, nós temos algumas ações de controle de constitucionalidade, que o judiciário hoje pode derrubar as leis, em nome de quê? Da proteção das minorias. Só o que acontece, em fazendo isso, você acaba
obliterando o princípio democrático. E quando isso é feito reiteradamente, né, e em questões últimas, por exemplo, a questão do aborto, que já teve audiência pública no judiciário. O judiciário vai decidir uma questão dessa, que divide fundamentalmente a sociedade, se o parlamento se pronuncia sobre essa questão. Então, eu particularmente, nesse caso, por exemplo, eu entendo que é competência do legislativo. Essas questões últimas, é o legislativo que deveria tomar. Tem um texto muito bom de um jurista norte-americano chamado Jeremy Waldron, que ele pegou justamente esse controle de constitucionalidade e disse assim, olha como isso é antidemocrático. E ele disse assim, olha, em sociedades que a democracia não funciona direito, que as minorias têm vozes suprimidas, que elas não têm acesso à mídia, que elas não têm acesso a... Elas não podem votar, que elas não podem fazer algum movimento para tentar mudar no parlamento a opinião, aí tudo bem o judiciário pudesse pegar esse controle de constitucionalidade e derrubar a lei mesmo. Ele fala. Agora, uma democracia que funciona, como é que se justifica um judiciário que sai derrubando leis porque diz que está protegendo direitos específicos de minorias? Então, como é que essa democracia se sustenta? E essa é eu concordo com ele. Ora, há questões últimas que não podem. Tudo bem, tem questões, por exemplo, crianças, às vezes com uma deficiência, né? Precisa ali de um medicamento, um negócio. Então, o judiciário, ele atua pensando naquela minoria, né? Numa questão, por quê? Porque se eu esperar o legislativo, demora demais. Agora, há outras questões que dividem fundamentalmente a sociedade que o judiciário deveria dizer, olha, isso tem que ser... Mas até numa questão dessa de medicamento, ela entra para o princípio mais básico da Constituição, o direito à vida. Né? Não, mas é porque esses princípios, eles são muito abertos. Por exemplo, se eu Sim, falo... eles são abertos. Por exemplo, se eu disser assim, direito à vida da mulher, aí pode aborto. Por exemplo, pode dar essa interpretação. E outra, você tem princípios que sinalizam positivamente o negócio do medicamento, mas também tem outros que sinalizam negativamente. Isso, Então você tem princípios... Os conflitos, né, dos principiológicos. Mas, gente, o que você está falando, a gente pode dizer, então, que... Vamos trazer a conversa aqui para o Estado brasileiro, né? A democracia no Brasil. Eu acho que isso é muito interessante. Dentro do que você está falando, então, hoje, quem coloca a democracia brasileira em maior risco? Falando das 3 grandes esferas de poder. Então, essa é uma questão bastante complicada. Depende. Vamos lá. Quem é o imbrochável? Olha, eu entendo que cada um tem sua parcela de culpa nessa conjuntura toda. Agora, o que eu nos últimos anos pra cá, especialmente depois do inquérito, né, das fake news e tal, que são incontroláveis, né, eu acho que o judiciário, ele tomou um protagonismo, que já tem um protagonismo, agora tomou um protagonismo agora que não pode nem ser controlado pela opinião pública, de uma forma que isso tem causado um problema, assim, institucional tremendo, entende? Então, assim, eu entendo que o legislativo, ele ameaça a democracia quando funciona. Eu entendo que E quando funciona mal também, produzindo leis ruins. O executivo ameaça a democracia, por exemplo, quando ele perde a decisão da questão da votação, né, por meio do voto impresso. Aí ele chama estrangeiros, né, pra atacar o... Ora, se você perder um parlamento, é democracia. Infelizmente, você diz, olha, infelizmente perdi, eu posso até desconfiar, mas é o jogo que tem que jogar. Não posso ficar atacando. Então isso é ameaça. Agora, por outro lado, dadas essas outras situações, nós temos um judiciário, uma Suprema Corte, por exemplo, essa semana, a ministra mentindo em rede nacional. Olha, a gente não age por ofício, dizendo em discurso, ora, você tá brincando com a gente? É óbvio que age, como age. Hoje em dia nós temos senadores assumindo o papel do Procurador-Geral da República. A PGR não funciona. Então eu peticiono para bloqueio de contas. E o Judiciário vai e atende o Supremo. E aí ninguém fica... E depois você fica... E aí? O advogado não tem acesso aos autos, não tem controle mais. Percebe? Então isso é uma grande ameaça para a democracia também. Então qualquer esfera de poder que ela esteja acima da outra, pelo menos pensando no Estado brasileiro, né? Nós temos 3 esferas que deveriam se equilibrar, servir de contrapeso. Né? Qualquer uma dessas esferas que elas tomem um protagonismo, ela põe a democracia em risco. Sim. Eu acho que esse jogo de poder, digamos assim, ele sempre vai ter alguém sobressaindo, vamos dizer assim, né? O legislativo às vezes pode estar mais forte, o judiciário pode ter... Mas isso aí é temporário. Tem que ser, justamente, tem que ser temporário. E você tem que sempre equilibrar, sabe? Olha, não, agora vamos dar um freio, porque não dá essas questões últimas aí que deve... Não dá, vamos prisar o freio. Mas o que acontece agora, não tem mais isso. O negócio tá de tal forma que não tem mais controle. O que tá acontecendo agora nos Estados Unidos, recentemente? O judiciário decidiu o seguinte, questão de aborto. Aquela decisão, né, antiga do Roe versus Wade, né? Ele disse assim, isso não tá na Constituição, então isso não é direito constitucional.
Ponto final. O que é isso? Aquela é a decisão certa. É dizendo o seguinte, isso não é para ser decidido por nós. Isso deveria ser uma decisão do legislativo de cada estado. Não é para decidir aqui. Veja, o judiciário lá, ele não tomou uma decisão, digamos assim, visando derrubar, nem nada. Ele disse assim, a Constituição não fala disso. Então a gente não dá esse direito, a gente não tem essa competência. Então, esse é o problema da Constituição brasileira, né? Aí chega esse outro debate. Do tamanho do Titanic. Do tamanho do Titanic, que fala de tudo, né? E que se você eventualmente fala assim, olha, a Constituição brasileira tem problemas. Você tem pessoas, né? A pessoa é presa, condenada na primeira instância, segunda instância, aí, ok, não transita em julgado, aí a pessoa diz assim, é inocente, porque não transitou em julgado. Ora, é lógico, se você tem dinheiro, você entra com recurso e nunca... Aí prescreve os crimes, o cara não é julgado, e você não pode chamar o cara de culpado nem nada, de criminoso nem nada. Então você, por quê? Porque o texto constitucional, né, transitado e julgado. Aí o Supremo, olha só essa questão de transitado e julgado, como no Brasil é um absurdo. A Constituição de 1891 da República era o seguinte, quando você era condenado, na primeira instância você já era preso. Já, no caso, se fosse uma pena de prisão, já cumpria a pena. E ainda recorrendo, você já cumpria a pena. Aí em 1973, na ditadura militar, teve o caso do Fleury. Se vocês procurarem, que ele era um delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro que acabou cometendo uma série de crimes. E foi descoberto, e aí ele foi condenado à primeira instância. Ele ia ser condenado à primeira instância e ele ser preso. Aí o que o Legislativo fez na época? Disse assim, prisão agora só a partir de segunda instância. 1973. Por quê? Para proteger esse delegado da Polícia Civil na ditadura militar. Quando foi em 2009... Aí, até então, aí veio a Constituição Federal, com um texto lá. É só quando transitar em julgado. Aí o Supremo calado. Quando foi em 2009, lá vem a decisão. Não, agora é o seguinte, só quando transitar todos os recursos, só quando julgar todos os recursos, a pessoa pode ser presa. Um monte de gente solta. Vê só, aí 7 anos depois, o Supremo volta atrás. Não, segunda instância, por conta da época da Lava Jato. Aí depois, 3 anos depois, o Supremo volta atrás, porque se voltou contra a Lava Jato. Aí diz assim, não, agora é só contra porque o texto constitucional é o mesmo. Aí tem os interesses políticos. Mas se tivesse um texto constitucional mais claro, olha, prisão, a partir de segunda instância... Ora, você tem textos na Constituição que estão mal escritos, que permitem esse imbróglio que a gente está vivendo. Mas aí, olha só, aí já é um outro debate. Textos mal escritos, ok, temos. Mas também nós temos textos propositadamente colocados com aqueles verbetes a fim de que seja amplo o suficiente para permitir interpretações, ou melhor, valorações de acordo com a época histórica onde a gente esteja. Então, é uma construção proposital, é uma técnica legislativa típica da contemporaneidade, ou melhor dizendo, da segunda metade do século XX para cá. Então, você tem um judiciário que se baseia nessas técnicas legislativas, de verbetes abertos demais, um judiciário que também usa de uma técnica de julgamento pós-segunda guerra, onde o judiciário ele é inovador, ele é propositivo, tá? Então você tem uma coisa que não é agora, não é de 2018 para cá, é uma construção no mínimo aí de 70 anos para frente. Sim, sem dúvida. Sim. Agora, sabe qual é o problema que eu vejo nisso aí? Eu concordo demais com o professor Anderson dizendo que hoje, no Brasil, o poder da República que vem mais trazendo risco à democracia seja o judiciário. Mas aí eu tenho que voltar uma casa atrás no jogo, tá? É o judiciário porque as construções da ciência política, do direito, da sociologia estão completamente desvirtuadas ao ponto de você gerar um judiciário, alguém que faz faculdade hoje, que faz uma pós-graduação e segue sua carreira ao ponto de ser um ministro da Suprema Corte, não é que ele é burro. Alexandre de Moraes não é burro, tá? O ministro Barroso não é burro, muito pelo contrário. São homens muito inteligentes e muitos de nós estudamos na faculdade com o livro do ministro Alexandre de Moraes, com comentário da Constituição dele, entendeu? Eles não são burros, o problema é que eles foram, além de toda a configuração política pertinente à Suprema Corte, eles foram talhados na construção de um direito que diz exatamente isso. O STF, a Corte Constitucional, é a última palavra nas questões ligadas à Constituição. Isso é uma Constituição enorme, com verbetes abertos, em branco, que pode se dizer muita coisa sobre tudo. O STF vai sim ser o pai de todos nós.
e invadir diversas esferas da sociedade. Tudo é constitucional, Isso né? Tudo é constitucional. Exato, exato. Então, assim, essa é uma construção teórica, filosófica, que não é culpa, vamos dizer assim, do mauzão STF. Ele é produto. Ele é produto. Então, a afronta à democracia, ela não está no STF organizado. A afronta à democracia está naquela construção doutrinária, lá atrás, da Faculdade de Direito, nos bancos da ciência política, onde você constrói coisas que são contra a verdade, justiça, bondade, coisas que são e virtudes que são típicas do nosso dia a dia. Volta para aquela questão inicial da ética. Total. E fica, a democracia se torna uma espécie de coisa de uma palavra mágica para o monopólio da virtude. Que é aquela coisa, olha, eu sou democrata, né? Porque eu estou defendendo que um inquérito ilegal, porque Quase vai caçar ideologia. meu inimigo político. Quase uma ideologia. Porque vai caçar meu inimigo político. Aí eu sou democrata. A ameaça à democracia está do outro lado. Ora, como pode? Se você é democrata, você tem que também ser crítico forte de determinadas decisões que são De anticonstitucionais. tudo que coloca a são democracia em risco. Exatamente, né? De fato. entendeu? Então, assim, Inclusive a ênfase identitária na minoria. É. Olha só que interessante. Se ela põe a democracia em risco, alguém que é democrata, por mais que seja ao seu benefício, não poderia dizer, ou melhor, não poderia dar ênfase a questões que são não virtuosas ou antiéticas, sob pena de matar a democracia. Como a gente já começou no começo da Se conversa. a democracia ela está acima, inclusive, da minha individualidade, então eu tenho que lutar para preservá-la. antigamente não se fala. Eu tenho até usado o termo populismo, que nunca foi usado pro judiciário. Você não encontra literatura sobre isso. Mas eu acho que é o melhor termo para você identificar como é que um ministro sai do seu país, vai para Portugal, senta lá e vai falar, olha, a gente já mudou o sistema. Teve um ministro que disse, a gente já mudou o sistema. A gente vive uma espécie de semipresidencialismo. Na verdade, o presidente ele serve como uma espécie de primeiro-ministro, mas a gente que tem a palavra final. Palavras de um ministro. Ora, como pode? Tem algo mais antidemocrático? Então, alguém em Portugal, 200 anos depois de independência, meio que dizendo, eu estou colonizando as instituições brasileiras ainda. Percebe? Aí, cadê a imprensa também que bate? Cadê? Esse monopólio, nós somos defensores da democracia todos os dias. Mas aí seria mais uma luta do parlamento para mudar essa postura, porque quem tem poder para isso, né? Mas aí... Quem tem poder para isso. Se o parlamento não faz, é preciso haver um engajamento da sociedade Popular. civil, A sociedade né, precisa para ser poder engajada. pressionar. E tem havido isso Sim, em certa de fato. medida hoje em dia, mas é preciso pressionar, porque senão não muda o estado das coisas, né? Maravilha, maravilha. Esse podcast tem sido sensacional. Eu tenho aprendido muito com os dois aqui. Nós temos, você que está nos assistindo aí, nos ouvindo, tenho certeza que tem crescido e aprendido muito, porque falar de democracia, às vezes parece uma coisa distante, ou parece uma ideologia, ou uma bandeira política defendida por um ou por outro. Não, mas na verdade, o Estado Democrático diz direito à minha vida, à sua vida que está nos assistindo, à vida de todos nós, né? Nós vivemos dentro de uma democracia e ela regulamenta a nossa vida. Bem, nós vamos caminhar aqui para as considerações finais do professor Edmilson, professor Anderson, né? Esse assunto aqui, a gente tem assunto para um outro podcast, né? A gente ainda teria outros assuntos para falar aqui, só como é que se equilibraria esses poderes, Deus dentro dessa questão, como é que a gente poderia trabalhar um Estado democrático e a soberania de Deus dentro dessa esfera. Mas vamos marcar. Desde já a gente vai sentar aqui e agendar um novo podcast. Professor Edmilson, me dê suas considerações aí. Estamos aqui em setembro de 2022. O ano é eleitoral. E há quem diga que as eleições são o ponto alto da democracia. Eu ouso discordar, ainda que seja uma meia discordância, né? E a minha última consideração aqui é o seguinte: façamos valer a nossa democracia não apenas na sua manifestação institucional em outubro desse ano, seja qual for sua opção, mas também faça valer a sua opção democrata comezinha. Como eu comentei aqui, faça valer a sua opção democrática quando você reflete e pensa e tece uma consideração sobre um fato do dia. Faça isso refletindo, poxa, será que essa minha opinião não mata a democracia mais na frente?
E isso pode trazer benefício para mim. Mas será que eu estou sendo realmente democrata? Será que eu estou abraçando os diferentes? Será que eu estou contemplando as opiniões distintas? Será que eu estou respeitando o próximo? Será que eu estou sendo plural? Será que eu estou buscando não a diversidade, como a gente já ponderou, mas a liberdade do outro pensar diferente de mim? Por mais que eu acho que ele está equivocado, será que eu estou sendo democrata quando eu defendo a ênfase nos órgãos fiscalizadores? Será que eu estou sendo democrata quando eu apoio, por exemplo, uma decisão do STF que seja favorável a mim, quando a gente está vendo que o STF está hoje sendo um poder acima dos demais e sendo a última palavra sobre tudo? Então, só que quando você quer algo para garantir o seu direito, você busca o juiz, para que o juiz dê a canetada ao seu favor. Então, minhas últimas considerações são: vamos refletir na nossa democracia comezinha do dia a dia. E a gente vai, certamente, os problemas de hoje não serão repetidos na geração daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Vamos ter outras perspectivas de democracia. A gente não precisa estar discutindo daqui a 20, 30 anos a mesma coisa que estamos discutindo hoje, se a gente observar a democracia comezinha nossa de cada dia. Minhas considerações finais vão justamente no sentido que o professor Edmilson falou. Eu acho que a gente precisa, enquanto brasileiro, resgatar esse ideal de Estado de Direito democrático, né? Realmente, assim, no dia a dia, na prática, que é preservação das leis gerais para todos, né? Que elas sejam observadas de forma o máximo possível imparcial, para que a gente não tenha uma postura em relação ao Estado de domínio, né? Eu faço parte de um determinado grupo, por exemplo, eu sou cristão, protestante, e eu quero que o protestantismo tenha um domínio sobre o Estado, para impor, digamos assim, a vontade do Estado, em detrimento de uma lei geral. Então, na verdade, a gente tem que ter uma postura, sim, de preservar a pluralidade, a gente deve debater as ideias, defender nossos valores, né? Dentro desse ambiente de respeito ao Estado de Direito, às normas gerais que valem para todos, né? Para que a gente não também se torne nós mesmos um grupo identitário que quer usar do judiciário, que quer usar do parlamento para dominar o Estado e, a partir disso, impor a nossa vontade, né? Isso é muito ruim, né? Então, a gente precisa ter essa postura, né, de respeito ao Estado de Direito, porque quando o Estado de Direito ele é rompido, né, em alguma medida, em algum momento, esse Estado se voltará contra nós. Essa foi a lição, inclusive, que Agostinho de Hipona aprendeu a duras penas, quando ele usou o Estado, na época, o aparato romano, para perseguir seus opositores, e com o tempo ele depois lamentou, porque ele viu os opositores perseguindo a própria igreja. Então a gente precisa ter essa preservação, preservar o Estado Democrático de Direito, preservando nossos valores, debatendo nossos valores na esfera pública, não nos intimidando, né, denunciando de que de fato não existe neutralidade, né, na esfera pública. Nós temos valores que nós precisamos defender, mas sem com isso querer destruir, digamos assim, o Estado de Direito e também sermos instrumentos, né, de que o judiciário também possa, nesse sentido, né, cada vez mais se tornar mais forte e destruir o Estado de Direito, né? Então acho que a gente precisa ter esse olhar mais geral, digamos assim, preocupado com o todo da preservação. Nossa, é perfeito? Não, não é perfeito, né? Churchill, né, justamente dizia isso. Olha, a democracia é o pior dos governos, o pior dos regimes, com exceção de todos os outros, né? Então, é o melhor, digamos assim, até onde a gente sabe, que nós temos, e a gente deve valorizar isso, essa liberdade, essa pluralidade. Maravilha, maravilha, professor Edmilson. Muito obrigado pela participação. Professor De Anderson nada, também professor. pela participação. Obrigado. E você que nos assiste, você ainda não se inscreveu no nosso canal, estamos aqui em mais um podcast, Diálogos Acadêmicos da Faculdade Internacional Cidade Viva. Então se inscreve no nosso canal, né, notifica e aciona as notificações para você ficar sempre recebendo conteúdos que vão sendo colocados aqui no nosso canal. E compartilha com outras pessoas. Esse debate sobre democracia ele é muito relevante e importante para os nossos dias, na nossa atualidade, principalmente porque nós estamos aí às portas de exercer a nossa cidadania por meio do nosso voto. Então, fica aí a dica, compartilhe com outras pessoas e até uma próxima.